Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos nossos ensinamentos. E para hoje, com a permissão de Allah, iremos falar sobre Arkanus Salah, que significa os pilares do Salah. Nós falamos na lição sobre as condições do Salah, vimos a diferença entre os pilares e as condições do Salah. Nós dissemos que pilares do Salah são aqueles que devem ser observados durante o Salah. E se quer as condições, quer os pilares, se não forem observados, seja de forma propositada ou por esquecimento, o Salat torna-se inválido. A título de exemplo, nós falamos nas condições do Salah, por exemplo, a purificação. Se a pessoa não se purificar, seja de forma propositada ou por esquecimento, não fazer wudu, então o Salat torna-se inválido e a pessoa deve fazer wudu e repetir o Salah. Então, o mesmo também aplica-se no Arkanus Salah, nos pilares do Salah. Se a pessoa deixar por esquecimento ou de forma propositada, o Salat torna-se inválido. Esse Salat não é válido. Então, dentre os pilares do Salah, nós temos o primeiro pilar que é Al-Qiyamu Ma'al Qudra, que é estar em pé Ma'al Qudra, com capacidades. Ou seja, se a pessoa tiver capacidades para ficar em pé, então é um pilar do Salah a pessoa ficar em pé. Porque Nabi alayhi salatu wassalam disse: Salli qa'iman, فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. Nabi alayhi salatu wassalam disse: faça o salati em pé. Se não conseguires, então faça sentado. Se não conseguires, então faça encostado. Então é uma condição do salat fazer o qiyam, estar em pé. E esta condição é condicionada com al-qudra, que é a capacidade. Então se a pessoa não tem capacidades, porque está doente, por exemplo, de ficar em pé, poderá fazer o salat sentado ou como, de acordo com a capacidade que ela tiver. E isto é condição no salat obrigatório. A questão de qiyam, de ficar em pé, é condição no salat obrigatório. Quanto ao salat facultativo, a pessoa poderá fazer salat sentado sem nenhum pretexto, sem nenhuma causa. No entanto, terá a metade da recompensa daquele que faz em pé, sem dúvidas. Porque Nabi alayhi salatu wassalam disse: وَمَنْ صَلَّ قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ. Aquele que fizer o salat sentado, nesse caso o salat facultativo, terá metade da recompensa daquele que está a fazer o salat em pé. E importa aqui realçar e dissipar aqui um equívoco, porque muitas das vezes no Salat al-Tarawih, por exemplo, Salat al-Tarawih é um salat facultativo. O que acontece? Muitas das vezes a pessoa, quando se sente cansada, fica ali sentada sem entrar no salat até que o imam recite o Surat al-Fatiha, o outro sura, e quando dar o takbir para ir para o rukun, é aí que a pessoa levanta para entrar no salat. Isso está errado. Se a pessoa está cansada, não consegue ficar em pé, inicia o salat com o imam sentado, não há nenhum problema. Sentado, até que o imam recite o Fatiha e outro sura, se calhar antes de ir para o rukun, a pessoa pode levantar e ir para o rukun com o imam, não há nenhum problema, porque o qiyam é condição no salat obrigatório, apenas. No salat obrigatório. A segunda condição nós temos takbiratul ihram. Takbiratul ihram, que é o primeiro takbir, aquele que dá início ao salat, que é dizendo Allahu Akbar, o primeiro que dá início ao salat. E foi chamado de ihram porque torna haram alguns aspectos que eram halal fora do salat, como a questão de comer e falar e outros aspectos. Nabi alayhi salatu wassalam disse: ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَ فَكَبِّرْ. Direcione-se ao qibla e faça o takbir. Então, o primeiro takbir, chamado takbiratul ihram, é um pilar dentre os pilares do salat. O terceiro pilar, nós temos qira'atul fatiha fi kulli rak'a,
que é a recitação do Suratul Fatiha em cada rak'a, ou em todos rak'a. É um pilar ler o Suratul Fatiha em todos rak'a. Pois Nabi alayhi salatu wasalam disse: La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, que não existe salat para quem não ler o Suratul Fatiha, ou seja, o salat daquele que não leu o Suratul Fatiha não é válido. Não é válido. Então, e aqui é preciso nós como muçulmanos nos preocuparmos, no mínimo dos mínimos, aprender a recitação correta do Suratul Fatiha, porque é um pilar e a este pilar está condicionada a validade do nosso salah. Então, o mínimo que o muçulmano deve fazer é aprender o Suratul Al-Fatiha. No entanto, deixa de ser uma condição ou deixa de ser obrigatório para aquele que encontrar e alcançar o imam no ruku'. Então, nós temos que é obrigatório, é um pilar para todos os rak'ah ler Suratul Fatiha. Mas se no primeiro rak'ah, por exemplo, você encontrou o imam enquanto está no ruku', então, naquele primeiro rak'ah, para si, já não será obrigatório ler o Suratul Fatiha, deve entrar, dar takbiratul ihram e ir diretamente para o ruku'. E assim como aquele que não conseguiu ler o Suratul Fatiha, às vezes você encontra o imam no qiyam, enquanto está em pé, mas está alguns segundos antes dele ir para o ruku'. Então você entra no salat, Allahu Akbar, logo o imam está aí no ruku', então você não conseguiu ler o Suratul Fatiha, aqui não há nenhum problema, vai no ruku' junto com o imam. E o quarto pilar nós temos a ruku', que é a genuflexão, a ruku', depois que é inclinar o corpo e colocar as mãos nos joelhos. E o corpo deve estar reto. As costas devem estar todas elas equilibradas e tudo mais. O quinto pilar nós temos a rafu min ar-ruku', que é levantar-se do ruku' para o qiyam. Levantar-se do ruku' para o qiyam é um pilar do salat. E o sexto pilar nós temos al-i'tidalu qa'iman, كحاله قبل الركوع, que é a pessoa manter-se em pé, firme, como estava antes de ir para o ruku'. Então a pessoa deve voltar do ruku'. Vejam, o voltar do ruku' é um pilar. E permanecer firme, parado no qiyam, é um outro pilar. E aqui temos verificado vários erros. Muitas das vezes a pessoa volta do ruku' e não fica em pé, não fica reto em pé. O que é que faz? Volta e inclina-se um pouco à espera do imam ir para o sajda para ele seguir. Isso está errado. Pode correr o risco do salat não ser válido. Então deve voltar e ficar em pé, reto, como estava antes de ir para o ruku'. Agora, ficar assim inclinado não é permitido. O sétimo pilar, nós temos a sujud ala al-a'dha'i as-sab'a, que é o sajda, a prostração sobre os 7 membros do corpo, que são a testa e a ponta das narinas, a testa e a ponta do nariz, assim como as duas mãos e a rukbatan, que são os 2 joelhos e as pontas dos dedos. E aqui chamamos a atenção que muitas das vezes verifica-se que alguns irmãos só colocam a testa no chão, mas não colocam a ponta do nariz no chão. Isso constitui um erro. Então a pessoa deve colocar a testa e a ponta do nariz, assim como os 2 braços, os 2 joelhos e as pontas dos 2 pés. As pontas dos dois pés. Isso é um pilar do salah. E dentre os pilares temos a rafu min as-sujud, que é levantar-se do sajda, e al-julus bayna as-sajdatayn, e o nono pilar é a sentada entre os 2 sajdas. A sentada entre os 2 sajdas, esse é um pilar. Então, o sajda é um pilar, levantar-se é um pilar, sentar entre os 2 sajdas também é outro pilar. Então, se sentar entre 2 sajdas é um pilar, logo percebe-se que os 2 sajdas também são
são pilares. Então, porque os dois sajdas são separados por um outro pilar. Então, os dois sajdas são um pilar do salat. E o 11º pilar, ou o 10º, assim como o 11º, temos at-tashahhud al-akhir, que é o último tashahhud, wa jilsatuhu, e a sentada do tashahhud. Então, at-tashahhud al-akhir, nós estamos a falar do último tashahhud, ou seja, aquele dua, a partir de at-tahiyyat até lá no final. Este dua, o próprio dua em si, é um pilar. E aquela sentada para o tashahhud é outro pilar. Quer dizer, se a pessoa recitar o dua do tashahhud enquanto está no ruku, dissemos que o seu salat não está válido. Por quê? Você trouxe um pilar, sim, que é o tashahhud, mas deixou outro que é a própria sentada. Então, tanto o tashahhud em si, o último tashahhud, nós estamos a falar do primeiro, estamos a falar do último tashahhud. O primeiro não é considerado como pilar. Tem uma outra classificação. O último e a sentada para o tashahhud. E o 12º pilar, at-taslim, que é dar o salam. Dizer assalamu alaikum wa rahmatullah para a direita, assalamu alaikum wa rahmatullah para a esquerda. Isso constitui um pilar dentre os pilares do salat. O 13º pilar, nós temos at-tuma'nina, que é a tranquilidade. A tranquilidade em todas essas posições, em todo o salat. E muitas das vezes, algumas pessoas não têm tranquilidade. E tranquilidade, como os ulamais dizem, é devolver os membros como estavam anteriormente e deixar eles tranquilos. Agora, se a pessoa voltou e não ficou em pé corretamente, de forma reta, essa não tem tranquilidade. Então, é preciso observar a tranquilidade. E também dizem que tranquilidade é a pessoa parar numa posição o suficiente para recitar aquilo que é obrigatório naquela posição. Então, tranquilidade no ruku é a pessoa ir para o ruku e ter um tempo suficiente para recitar o que é obrigatório recitar no ruku, assim como nos outros pilares. O 14º e o último pilar, temos at-tartibu bayna al-arkan, que é a sequência entre os pilares. Então, não é válido a pessoa iniciar com sajda, depois fazer qiyam, depois fazer ruku, depois tashahhud al-akhir. Lá, deve seguir a sequência nesses pilares, iniciando pelo qiyam, depois, ou melhor, iniciando pelo takbiratul ihram, qiyam, ruku, arrafu min al-ruku, levantar do ruku, ir para o sajda, sentada. Então, deve seguir a sequência. Então, nós pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda o conhecimento benéfico neste dunya e no akhirah, e que nos faça dentre aqueles que fazem o salat com sinceridade e devoção a ele, seguindo os passos e ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E nós paramos por aqui com a promessa de, inshallah, no próximo episódio falarmos sobre a situação daquele que deixa ou esquece algum desses pilares no salat. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.